Salve, salve galera, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui para responder algumas perguntinhas que vocês enviaram para mim. Você já é inscrito nesse canal? Não? Meu Deus, por favor, se inscreva ali embaixo, divulgue para seus amigos, vai que alguém goste do mesmo conteúdo que você, e aí a gente faz uma família muito bonita. Há algumas semanas eu pedi para vocês me enviarem algumas perguntas, tanto aqui na aba comunidade do YouTube quanto lá no Instagram, e vocês me enviaram perguntas muito boas, mas infelizmente eu não vou conseguir responder todo mundo, porque vai ficar um vídeo de o quê? Uma hora e meia, e a gente não tem tempo para isso, e eu acho que vocês nem teriam paciência para me assistir durante todo esse tempo, mas eu separei algumas perguntas e eu espero que a sua seja respondida, mas se ela não for, não fica triste, a gente conversa aqui nos comentários e em outra oportunidade que eu fizer esse tipo de vídeo, tá bom? A Elaine Tostes perguntou o seguinte: Léo, qual foi o livro mais fofo que você leu, tocou o seu coração e entrou pros favoritos da vida? Teto pra Dois, da Beth O'Leary, foi um livro que eu li muito recentemente, e aqui a gente vai conhecer a Tiff e o Leon, e eles vão dividir o mesmo apartamento e a mesma cama. Só que eles nunca se viram na vida, e eles não sabem como é que vai ser essa dinâmica de dividir a cama, de dividir o apartamento. Eles têm horários diferentes, e é isso que torna essa história tão especial, tão legal. Então se você ainda não leu, leia porque vale muito a pena. Sério. A Luana Costa mandou o seguinte: cite 3 coisas que você aprendeu a fazer depois de morar sozinho. Eu aprendi a ter mais paciência, a respeitar um pouquinho mais o lugar da outra pessoa e principalmente aprendi a me amar e a me cuidar, porque eu acho que são 3 pilares muito importantes na vida de um adulto. A Biscoito de Gamera fez uma pergunta muito recorrente que é a seguinte: gostaria de saber alguma novidade sobre seu livro. Quando sai? Onde habita? Do que se alimenta? Existem poucas coisas que eu posso dizer pra vocês sobre o meu livro de estreia, e isso é um pouco frustrante em alguns momentos, porque eu sei que vocês estão interessados, que vocês querem ler, que vocês querem me apoiar, e ao mesmo tempo existem alguns trâmites nesse esquema todo que eu não posso falar. O livro já está escrito, já passou pelo processo de edição assim com a minha agente, então o livro tá redondinho, bonitinho, mas eu ainda não sei quando sai, porque tem todo um processo que envolve a editora, que envolve várias pessoas. Então quando eu puder falar isso, quando eu tiver um ok com relação a esse tipo de processo, eu com certeza vou contar pra vocês. Eu tô torcendo demais por esse livro, vocês não fazem ideia. A Lorena Batista faz a seguinte pergunta: quais livros você se recusa a ler? Eu acho que eu não me recuso a ler nenhum livro. Talvez eu seja mais facilmente atraído por algumas histórias do que por outras, mas é muito difícil eu falar assim, não, nunca vou ler esse livro. Talvez um dia, talvez demore muito pra isso acontecer, mas eu acho que me recusar a ler um livro é uma coisa muito forte. A Camila Carneiro mandou o seguinte: você já passou por alguma situação que gostaria de escrever num livro? Qual? Beijo. Beijo, Camila. Então, eu já passei por várias situações, mas às vezes o que me inspira a escrever uma história não é uma situação que eu passei, mas sim uma situação que eu vi outra pessoa passar. Eu gosto muito dessa coisa natural que acontece no dia a dia, de você estar andando no metrô, você esbarrar em alguém, putz, tô apaixonado por essa pessoa, olha que pessoa linda. Outras coisas me inspiram também, como por exemplo, você ver uma notícia na TV e achar que aquela coisa que você tá vendo precisa ser contada em uma história, você pode se aprofundar naquele assunto. O Rodrigo Sangues foi um pouco ousado e mandou 2 perguntas. Quais autores você considera suas maiores inspirações em relação ao estilo de escrita? Falar de estilo de escrita é um pouco difícil pra mim, porque eu não sei às vezes onde eu me encaixo, mas existem 3 autores que eu gosto muito da forma como eles escrevem. São eles: Adam Silveira, é o autor de Lembra Aquela Vez, de The Both Die at the End. Eu gosto muito também da forma como a Sarah J. Maas escreve, a forma como ela constrói os personagens e como ela vai transformando o ambiente deles em algo muito próximo do que a gente vive. E outro autor que eu sou extremamente apaixonado, assim, de verdade, é a Angie Thomas. A forma como ela escreve, como ela desenvolve os personagens dela, me inspiram muito. Então eu acho que de autores internacionais seriam esses 3. E de autor nacional, eu me inspiro demais no Felipe Castilho, na forma como ele escreve, como ele desenvolve os personagens dele, e também na minha amiga Larissa Siriani, porque ela escreve demais, ela é simplesmente maravilhosa. E a outra pergunta é: casa comigo? Gente, essas perguntas vocês têm que fazer assim mais no íntimo, vocês não podem chegar num público assim fazendo essas perguntas, pelo amor de Deus. Ana Letícia perguntou se eu ainda escrevo. Sim, Ana, escrevo. Basicamente, todos os dias da minha vida eu tô trabalhando em uma história nova, em um projeto novo. Eu sei que eu acabo não compartilhando muito as coisas que eu escrevo, porque eu gosto de guardar pra mim por um tempo antes de eu dizer assim, ok, vá pro mundo, e vocês ficam meio frustrados com isso, mas eu prometo do fundo do meu coração que em breve vocês vão conhecer as minhas histórias e isso vai me deixar muito feliz. A Luísa Deschamps, acho que é assim que pronuncia o seu sobrenome, meu amor, não sei, me diga aí, perguntou: quais personagens mais fizeram você mudar de opinião ao longo do livro?
livro. Eu tenho esse sentimento sempre que eu leio algum livro da Cassandra Clare. Eu geralmente não consigo gostar tanto dos protagonistas das histórias dela e eu me afeiçoo muito mais aos personagens secundários que muitas vezes são bem mais desenvolvidos que os protagonistas. A Kelly Midori perguntou o seguinte: qual foi o melhor livro que você leu esse ano? É um pouco difícil para eu falar isso agora porque o ano não acabou ainda, então eu não consigo dizer exatamente qual foi o melhor livro que eu li esse ano. Mas um dos que eu mais gostei foi Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds. Eu panfleto demais esse livro aqui no canal, as pessoas devem estar enjoadas, mas é uma história que eu gosto demais. Caramba, viu? Tem muita pergunta sobre a Sarah J. Maas, sobre Trono de Vidro, Corte de Espinhos e Rosas. Eu acho que eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre essas duas séries, sobre a Sarah, porque são muitas coisas que eu posso dizer, mas se eu ficar falando isso em um vídeo, as pessoas vão enjoar. Eu tô pulando algumas aqui, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo específico sobre. A Luênia Oliveira fez a seguinte pergunta: o que o Léo de hoje diria pro Léo do passado? Literalmente. Que ele é muito capaz de realizar os sonhos dele, que ele é muito capaz de correr atrás das coisas que ele quer, porque eu lembro que o Léo do passado era uma pessoa muito insegura, não que o de hoje não seja, eu acho que às vezes hoje eu sou até demais, muito mais do que eu era, mas hoje eu acredito um pouquinho mais nas coisas que eu faço, eu tento fazer o meu melhor e dar o meu melhor em tudo que eu vou fazer, e eu acredito que muito do que eu consigo fazer hoje é graças ao Léo do passado, porque ele tava lá insistindo, colocando a cara a tapa, é isso, gratidão. O iOS fez a seguinte pergunta: qual leitura que você tá mais adiando? É a biografia da Michelle Obama. Eu tô com esse livro parado há muitos meses na estante, eu li tipo 2 capítulos, e não é que eu não esteja gostando, mas é porque eu acho que eu preciso dar a atenção necessária pra essa história e eu não consigo ficar lendo assim, picado. Eu queria tipo sentar um dia e ler o livro inteiro, mas não tá rolando isso não. Bom, por hoje é isso. Essas foram as perguntas que eu escolhi responder pra vocês. Tiveram muitas outras, mas infelizmente eu não consigo responder todo mundo. Eu espero que você me perdoe se eu não respondi a sua pergunta. Aproveita e faz ela aqui nos comentários que a gente vai conversando. É muito mais fácil de eu conseguir responder e dar atenção pra todo mundo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha ali embaixo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também não esquece de me seguir nas redes sociais, lá no Twitter e também no Instagram, que é onde eu passo mais tempo falando sobre os livros que eu tô lendo, sobre meu gato, sobre as minhas histórias, aí vocês vão ficar sabendo sobre tudo que tá rolando na minha vida. Então segue lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!